Olá, meus amigos, amados irmãos, irmãs. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da maratona dos 150 dias. Nós estamos caminhando para a reta final. Que bênção, amados, que bênção. Eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe as mensagens. Deixa Deus te usar. Deus quer abençoar a vida de outras pessoas utilizando a sua vida, usando a sua vida. Então, quando você compartilha, amado, você está deixando Deus te usar. Então, faça isso em nome de Jesus. Eu quero também te convidar a ficar conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto, amados, que talvez na circunstância de hoje, do jeito que as coisas andam, muitas pessoas estão vivendo tudo isso. E eu quero repreender esse mal em nome de Jesus, orando e abençoando a sua vida no final dessa mensagem. E você que está conosco, permaneça. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final desses 150 dias, ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero meditar com vocês em dois versículos que estão em Números, no capítulo 13. Números 13. Eu quero ler com vocês dois versículos, o 31 e o 32. E a palavra de Deus diz assim: Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Esses dois versículos, amados, eles tratam na verdade, de um retorno dos espias ao fim de 40 dias que tinham sido enviados para fazer, na verdade, um reconhecimento da terra de Canaã. Foi mandado alguns espias e esse texto que nós lemos é o retorno deles. Eles retornaram com as notícias daquilo que eles tinham visto. Diz a palavra que eles concordavam que realmente o lugar manava leite e mel. Entretanto, o povo que ali habitava era um povo muito poderoso e as cidades fortes e muito grandes. Entre eles tinham duas pessoas, Josué e Caleb. E Caleb, um deles, tomou a palavra e disse para que eles subissem e tomassem aquele lugar, tomassem posse daquele lugar que lhes era dado como herança, porque com certeza eles prevaleceriam contra tudo e contra todos. Entretanto, amados, os homens que com eles subiram, com medo, disseram que seria impossível aquele lugar ser tomado, que seria impossível eles fazer aquilo que Caleb estava querendo fazer e querendo falar, porque os que lá habitavam eram mais fortes do que eles e com certeza eles seriam destruídos. Eles, no relato bíblico, eles chegam a se comparar com gafanhotos, amados. O que nós estamos vendo aqui é o sentimento que tomou conta do coração de todos, que é o sentimento de medo. Tomou conta do coração daqueles homens e que, de uma certa forma, atormenta a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Vivemos nervosos, com receio,
com receio de sair de casa, com medo de sair de casa, inquietos, completamente desesperados em algumas ocasiões nos dias de hoje, amados. É bem verdade que tudo isso é em virtude da insegurança que nos cerca, da insegurança que nos assola, dos dias que nós estamos, de uma certa forma, vivendo. Os tempos modernos, que tanto progresso, de uma certa forma, trouxeram em diversas áreas, também trouxeram a reboque, ou seja, junto, a desigualdade, a desorganização social, a violência, que levam as pessoas a viverem enclausuradas em suas próprias casas. Na verdade, que hoje vivemos tempos que nós estamos prisioneiros dentro da nossa própria casa, vítimas da angústia, do estresse, do medo, que às vezes, e muitas vezes, se transforma até em fobia. Eu estou aqui, amados, e eu quero nesse dia repreender todo esse espírito que de uma certa forma tem atormentado, tem tomado conta, tem dominado a vida de muitas pessoas. Esses são alguns monstros que nos cercam. E é bem verdade que isso daí são provocados, amados, por fatores externos, fatores que nos cercam. Mas se isso já não fosse suficiente, ainda existem alguns fatores que são além dos externos, que são alguns fatores externos. Nós também, amados, somos dominados por alguns sentimentos que estão internos e sentimentos que estão dentro de nós. Tão somente aqueles que estão externamente têm alguns sentimentos que estão dentro de nós. E é o medo, amados, às vezes de nós não conseguirmos vencer. É o medo, amados, da morte. É o medo de nós assumirmos mais responsabilidade. É o medo do futuro. É o medo de não dar certo. É o medo. É o medo, é o medo, é o medo, é o medo. Perceba que esse sentimento, amado, ele tem, de uma certa forma, tomado conta da vida de muitas pessoas. Nós estamos vivendo um momento difícil, que é essa questão da pandemia. Quantas pessoas, amado, por medo, têm se isolado, têm ficado deprimido, ficado totalmente isolado. Eu sei, amados, que nós temos que ser prudentes, que nós temos que ter responsabilidades, que nós temos que ter uma conduta que venha realmente refletir a Cristo, mas nós não podemos, amados, nos deixar se dominar por esse sentimento. Esse sentimento é um sentimento, é uma semente plantada pelo inimigo. Isso, amados, é demoníaco. Eu falo para vocês que isso não vem do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele, se você lê a palavra de Deus, se você consultar as Escrituras, a palavra de Deus diz que Ele nos deu um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Não é um espírito de medo. Isso não provém de Deus. Eu quero trazer você para uma reflexão, e você deve estar se perguntando como fazer isso, o que fazer, e eu quero trazer essa reflexão baseado no posicionamento de Josué e Caleb, que estava junto no meio dos espias. Eles viram a mesma coisa, amados. Eles estavam olhando ao mesmo lugar, a mesma terra. Eles também foram fazer o reconhecimento da terra prometida. Porém,
eles, quando eles voltaram, eles não duvidaram e demonstraram toda a fé e toda a coragem necessária para tentar incentivar o povo a tomar posse daquilo que era a promessa de Deus. Perceba que eles, em nenhum momento, ele deixou que tudo aquilo que eles estavam vendo, ou seja, aquilo que os olhos humanos, amado, está enxergando, dominasse o coração deles a ponto de fazer com que eles temessem, tivessem medo e desconfiassem e até mesmo duvidassem das promessas de Deus para a vida deles. Eles se posicionaram. Eles, através, cheios de fé, cheios de coragem, eles se posicionaram. E eles incentivaram a todos a pisar aquela terra e a se apossar daquela terra. Eles, em momento algum, duvidaram. Em momento algum. Eles confiaram na palavra de Deus, que através de Moisés tinha dito: não temas e não te assuste. Já os outros, cheios de medo e crendo em suas próprias forças, se compararam a gafanhoto e não compartilharam da mesma fé e coragem de Josué e Caleb. Bom, amados, eu estou querendo te incentivar a não deixar que esse sentimento, que esse espírito domine e tome conta do seu coração. Para você ter uma ideia, só Josué e Caleb realmente tomaram posse da terra, entraram na terra prometida. Todos os outros não conseguiram. Nós poderíamos citar aqui muitos outros exemplos de pessoas que conseguiram vencer diante de coisas que seriam impossíveis aos olhos humanos. Gideão, revestido da coragem que lhe foi concedida por Deus, e com apenas 300 homens, ele jogou por terra um exército inimigo composto por 335 mil guerreiros. Davi não temeu o seu inimigo, mesmo sendo jovem, pequeno. Ele enfrentou o gigante Golias e venceu, amados. Venceu na força do Senhor. Elias, diante de todos aqueles profetas, ele simplesmente derrotou todos sem nenhuma dúvida, porque quem fez a promessa é fiel. Pedro enfrentou de frente, sem temor, os membros do Sinédrio e não se acovardou diante das ameaças que lhe foram feitas. Perceba, amados, que esses são um exemplo de pessoas que passaram por situações de extrema dificuldade, impossíveis de serem realizadas aos olhos humanos, mas elas foram ultrapassadas, vencidas, jogadas por terra, justamente porque esses homens, em momento algum, duvidaram. Pelo contrário, amados, eles se encheram de coragem, de fé. Eles não temeram, não se assustaram diante do inimigo, já que colocaram as suas vidas pela fé nas mãos do Todo-Poderoso. Todos esses homens que nós citamos, amados, eles se encheram de coragem, se encheram de ousadia, movido pela fé, colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor e venceram. O medo, ele é colocado na sua vida com um único intuito: paralisar você. E eu estou aqui, amados, para te incentivar a vencer todo e qualquer medo
Porque quando você vencer o medo, você vai vencer toda e qualquer batalha em nome de Jesus. Quando o medo tenta tomar conta de você, não se desespere, amados. Não se encha com esse sentimento, não enche o seu coração de ansiedade. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e lembre-se das suas palavras: não tema e não te assuste. E creia que Ele não deixará você só. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Essas são as palavras do Senhor para a sua vida, amados. Eu estou aqui e eu quero orar repreendendo todo esse sentimento. O medo e as incertezas vão cair por terra na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero só ressaltar, amados, que Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, e você vai pisar em nome de Jesus e vai tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem para sua vida em nome de Jesus. Todo medo vai cair por terra hoje em nome de Jesus. O Deus que de uma certa forma encheu o coração de Caleb e Josué de coragem é o mesmo, ele não mudou, ele não mudou. E é o mesmo Deus que nos oferece a dádiva da vida eterna. Vale a pena confiar e vale a pena, amados, seguir. Fique firme em nome de Jesus. Pai querido, amado, todo-poderoso, eu quero te glorificar, te exaltar e te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Eu quero, Pai amado, todo-poderoso, desde já, me levantar na autoridade do nome de Jesus, revestido, Pai, de todo o poder, de toda essa autoridade, me levantar contra toda e qualquer espírito maligno que tem plantado sementes de medo, de insegurança, de incerteza na vida, no coração desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Eu me levanto na autoridade do nome de Jesus e declaro que esse espírito maligno não permanece na vida deles. Em nome de Jesus, sobre a vida dele, sobre a vida dela, está o espírito da coragem, da ousadia, que é o próprio Espírito Santo. Todo espírito maligno repreendido em nome de Jesus. Eu declaro essas vidas abençoadas. Eu declaro essas vidas cheias da coragem, da fé necessária para vencer todo e qualquer obstáculo. Eu creio que em nome de Jesus nós ouviremos testemunhos de vitória, testemunhos de vitória, e tudo isso, Senhor, é para honra e glória do teu santo nome. Eu quero abençoar a vida de todos os meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te pedir, Pai, que o Senhor continue prosperando, abençoando, guardando, protegendo a vida de todos, para a honra e glória do teu santo nome. Eu abençoo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluia. Amados, fique firme, que o Espírito Santo te encha de ousadia e de coragem, e lute e vença tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Beijo no seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus.